Sejam bem-vindos, vocês estudantes, concurseiros. Eu sou o professor Wilton, vou trabalhar com vocês aí, estou trabalhando na matemática e abrindo agora mais um quadro muito interessante, mais que matemática. Por que mais que matemática? Esse quadro ele vai consistir em trazer para vocês convidados. Esses convidados, eles vêm ex-alunos meus, pais de alunos, profissionais de outras áreas, professores de outras áreas, que possam trazer para vocês experiências que eles passaram, ou que estão passando, para que você, através dessa experiência, possa aproveitar no seu estudo, no seu dia a dia. Muito bem, pessoal, esse curso, então, nós trazemos aqui para vocês, no dia de hoje, uma pessoa que teve lutas, no seu estudo, para que você já comece tendo algumas experiências através de uma advogada, doutora Priscila Gomide, que vai estar conosco no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite, professor Wilton. Obrigada a todos, eu espero poder agregar. Estou muito feliz de participar desse programa e nesse novo quadro, Mais que Matemática. Muito bem, doutora Priscila. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua jornada de estudo. Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo, ou somente estudava? Conte para a gente um pouquinho da sua história, sua trajetória como estudante. Eu sempre conciliei muito bem a questão dos estudos e o trabalho. Eu já comecei a faculdade, já trabalhava, eu tinha uma rotina de trabalho, 8 horas por dia, e me organizei para que eu conseguisse encaixar a faculdade também. Logo que saí do ensino médio, já iniciei os meus estudos na faculdade, então para mim era algo muito tranquilo de se conciliar a faculdade e os estudos. É claro que quando a gente chega na faculdade a gente é meio que pego de surpresa, porque é um ambiente totalmente diferente do ensino médio, então você precisa de se dedicar mais, exige mais esforço do aluno, porque não tem tanta cobrança do professor, ali é o aluno que tem que se empenhar mais, e eu entendi isso logo de imediato e consegui fazer uma faculdade muito bem feita, a meu ver, claro, com o trabalho, conciliando, claro, sempre conciliei muito bem o trabalho e os estudos. E a sua vida social foi afetada de alguma maneira, assim, você sair, porque você sendo jovem, muitas vezes o jovem tem que a preocupação, vou estudar e a minha vida social, como é que fica? Tem muitos que falam isso para mim, olha, como é que eu vou fazer para poder conciliar então isso aí? Eu vou ter que parar de sair, eu não tenho mais vida social, é só estudar? Fala um pouquinho você na sua época de, assim, você, nessa engrenagem da faculdade, que não é uma coisa simples, como é que foi sua vida social? Não, eu sempre pensei que a faculdade ela poderia me agregar mais amigos, que eu sairia mais e que eu estaria mais envolvida, com as pessoas e tudo. Pelo simples fato de estar na faculdade, eu achava que o primeiro ano de faculdade a gente acha que é assim, deslumbrante. E realmente não é. No primeiro ano de faculdade, na verdade, você tem uma surpresa, porque é tudo muito novo, principalmente para mim. Eu sempre fui muito desenvolvida nessa parte de humanas, mas você chega ali e você só vê aquilo, você só tem que ler e tudo. E como eu procurava sempre fazer uma faculdade bem feita, porque eu sabia que isso lá na frente me seria cobrado, eu acabei que eu meio que me distanciei um pouco dos meus amigos, mas não perdi o contato totalmente. É claro que a gente sempre tem que ter essa consciência de saber conciliar sem também perder a qualidade de vida. Então eu estudava meio de semana, trabalhava também. Aos finais de semana eu me dedicava a estar em família, com os amigos. Eu não me excluí totalmente, mas também entendi que era saudável naquele momento limitar um pouco, para que lá na frente eu não ficasse prejudicada quando eu precisasse de apresentar todo o conteúdo que me foi dado ali no início da faculdade, porque lá no final a gente passa pela prova da OAB e cai toda essa matéria, cai filosofia que você vê, cai em introdução ao estudo do direito, que a gente estuda lá no primeiro período de faculdade. Então eu sabia que eu teria que me abdicar um pouco desses momentos, de amizade, em família e tudo, para que eu conseguisse filtrar tudo aquilo que me fosse passado, até porque era algo novo, sem também perder a qualidade de vida, que eu precisava ajustar meu horário. Então eu estudava bastante, da forma com que eu conseguia, dentro das minhas limitações,
no meio da semana e no final de semana eu passava meu tempo em família e amigos. Já que você citou OAB, o seu estudo para a OAB, como é que você fez esse estudo OAB, seu preparatório para a OAB? Meu preparatório para a OAB foi até, na época, eu comecei a estudar, já no meu 8º período, porque eu sabia, eu tinha essa consciência comigo que eu tinha que me antecipar aos meus colegas, porque minha rotina de trabalho era diferente de todos ali. Geralmente, os meus colegas, os quais eu convivia mais, né? A gente sempre tem uma turma a qual a gente é mais ligado. Minhas colegas, elas faziam um estágio, então tinha um horário reduzido. Eu estudava das 8 às 10h45, era o meu horário, eu estudava de manhã, nesses últimos períodos de faculdade, porque eu tive que transferir de manhã à noite, então eu estudei os 2 períodos. Mas nos meus últimos períodos de faculdade, eu estudava das 8 da manhã às 10h45, aí eu em casa, almoçava, tomava banho, vestia o uniforme, começava a trabalhar 12h15 e trabalhava até às 10 da noite. Então, quando eu comecei a me reorganizar para a OAB, eu falei, olha, eu posso prestar a OAB somente no 9º período, mas eu tenho que começar a estudar desde o 8º, por quê? Porque eu tenho uma limitação com relação ao tempo que os meus demais colegas não têm. Então, para que eu não fique frustrada quando todos começarem a fazer e eu me desesperar, eu vou começar a estudar, me antecipei nesse sentido, comecei a estudar antes. Nessa época, eu tinha um problema de deslocamento muito grande porque eu precisava ganhar tempo. Então, eu optei pelo online. Eu comecei a fazer os cursinhos online porque eu estudava das 8 às 10h45, e em casa almoçava, voltava, entrava 12h15 e tinha 1 hora de intervalo para o lanche. Isso trabalhava até 10 horas da noite. Chegava em casa, era quase 11, até que eu me organizava para estudar, eu já estava muito cansada. Então, no decorrer do meu dia, nos intervalos que eu tinha, eu corria assistir uma aula de 40 minutos, eu corria fazer um plantão de dúvidas, de alguma dúvida que eu tinha feito. Eu tive um material muito bom que foi acessível para mim na época. Eu comprei um livro de questões, eu resolvi fazer as resoluções das questões, tudo aquilo que eu tinha dúvida. O meu professor online me auxiliava, eu anotava, tinha um caderninho, então eu não parava. Eu procurei ter uma eficiência de estudo no pouco período que eu tinha. Então, eu me antecipei para que eu lograsse êxito junto com meus amigos, né, os meus colegas de faculdade, não ficasse tão frustrada. Quando eles começassem a passar, no caso, eu estaria ali começando a passinhos de tartaruga, né, porque o período de tempo de estudo que eles dispunham, eu não conseguia. Por causa do trabalho. Por conta do trabalho, eu tinha que descansar também. Assim, e a sua decisão de, no caso, optou por direito quanto? Como foi que você, no caso, disse, não, vou fazer direito? É incrível, eu sempre tive essa afinidade com relação ao direito em si. Sempre fui muito curiosa, assistia muito aqueles documentários criminais e tudo, sempre tive muito interesse nessa área. E eu sempre soube que eu tinha uma afinidade na área de humanas. Então, quando chegou a época do vestibular, né, que eu tive que me preparar, fazer o Enem, eu tive uma conversa comigo mesma. Eu falei, eu sempre fui mais desenvolta nessa área de humanas, então eu tenho que optar por essa área, porque é uma área que eu tenho mais afinidade. Você nunca teve dúvida nenhuma em relação a isso? Não tive. Tanto que na época me foi ofertado, muitas pessoas da família conversou, falou, não, talvez seja melhor você fazer letras, né, ser professora, dar aula. Eu venho de uma família onde quase todos são professores e todos falaram, não, mas direito, Priscila, e depois você vai ter que fazer uma AB, e se não passar, você vai dar conta desse curso. Eu falei, não, eu vou dar conta. Era um sonho que eu tinha desde criança, eu tinha esse sonho de me tornar advogada. Eu não me interessava em me tornar ter uma outra profissão. Eu precisava ser advogada, era o que eu sempre sonhei. E a sua vida profissional hoje, como é que ela é? Como é que você conduz essa vida profissional sua como advogada? Eu sou muito feliz na minha vida profissional. Acho que quem me conhece sabe que em tudo que eu faço, eu sou feliz.
hoje. Eu acho que eu escolhi uma profissão que me trouxe essa realização pessoal. Pensa em fazer concurso também, alguma coisa assim? Penso em fazer concurso, já tenho me preparado. Eu acho que quando se toma o gosto pelos estudos, você não quer parar, né? Então, eu fiz nesse ano agora de 2019 o concurso da PRF. E foi uma experiência para mim, porque seria o meu primeiro concurso depois da faculdade. E a banca foi a CESP. E fiquei muito amedrontada, porque eu fiquei pensando, gente, meu primeiro concurso. Fui muito bem colocada, mas não obtive aprovação. Até contatei o senhor professor na época para que corrigisse a prova juntamente comigo, porque como eu fui sem o preparo, né, meu primeiro concurso, cheguei ali. Então, quando eu cheguei nas questões de estatística, eu acabei que chutei mais insegura, porque a banca, uma questão errada anulava duas certas, e tinha umas que eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado, mas ainda assim eu não podia zerar nenhuma das matérias. Então eu acabava que tinha outra ali que eu tinha dúvida, chutava, ficava em dúvida, mas optava por chutar. E o senhor corrigiu comigo na época, e eu lembro que foi assim, erros esdrúxulos, bobos, que a gente até riu junto. Ele falou, meu Deus, se a gente tivesse estudado um pouquinho, se dedicado, você tinha gabaritado aqui. E foi algo que pesou muito na minha consciência. Eu falei, é verdade, porque eu entendi a partir desse momento que eu tinha que me dedicar mais às matérias que eu tinha mais dificuldade. No caso, a nossa. Que no caso, exatas para mim sempre foi muito difícil, por mais ínfimo que fosse, sempre foi muito difícil, porque eu sempre tive essa barreira desde o ensino fundamental. Ai, meu Deus, matemática, estatística, eu sempre, para mim era um bicho de 7 cabeças. Então, quando o senhor na prova da PRF me mostrou, Priscila, se a gente tivesse sentado, né, um pouquinho, né, uma vez por semana, se a gente tivesse dedicado, você tinha até gabaritado aqui essas questões. Foi muito fácil, né? E foi quando eu decidi que eu precisava desse acompanhamento e eu precisava me dedicar mais a essas matérias, que no caso são exatas. E agora, mais uma vez, permaneço continuando estudando para concursos, né? Aguardando, né? Você está aguardando com mais ansiedade para qual concurso? Eu fiz da PRF, mas eu queria muito o da PF, que a gente está nessa expectativa para que abra o concurso, o edital, né? E eu permaneço estudando, e hoje, precisando das aulas do professor Willton mais do que nunca, precisando das dicas e das orientações do professor Willton mais do que nunca, e eu tenho ficado muito feliz, porque sempre nós estamos em contato e eu tenho percebido que cresci bastante, né? E aquele medo que eu tinha antes, hoje já não faz parte de mim mais, eu consigo trabalhar mais esse medo, porque muitas coisas que para mim antes eram abstratas, hoje foram ficando mais fáceis. Então, com certeza, então no próximo você vai passar. Em nome de Jesus. É só acompanhar, vai acompanhar nossas aulas, né? Pode contar com a gente, tá? Eu, assim que eu me formei, antes de formar, já tinha passado na UAB, trabalhei no escritório por 6 meses, e com 6 meses eu já tinha angariado clientes suficientes para que eu tivesse o meu próprio escritório, que conseguia me manter. Eu tinha meu próprio carro, eu tinha meu próprio escritório. Então, para mim foi uma realização pessoal muito grande, porque eu me formei com 22 anos, então em 6 meses eu já tinha meu próprio escritório, tudo tranquilo. E então eu almejo mais, porque quando você está diante do problema, né, quando você está ali diante da OAB, a OAB parecia algo muito distante para mim. Quando eu consegui, parece que ficou algo tão pequeno que eu queria algo mais. Eu consegui minha realização profissional, estabilidade financeira, minha independência financeira, principalmente, que eu acho que é algo que todos nós almejamos. Então, quando eu consegui isso, eu falei, eu quero algo mais. A gente sempre está em busca, né, de algo mais. Foi quando eu também decidi a começar os meus estudos para concurso público.
Com certeza você vai ter sucesso pela forma que você se organiza. É isso que a gente fica observando em relação ao estudante. O estudante, quando ele quer alguma coisa, quando ele quer buscar realmente, tem um sonho de infância igual ao seu, e você foi em busca dele, já está hoje dependente financeiramente, né, já buscando algo mais. É isso que eu vejo, assim, que a gente como estudante, né, como professor, a gente não deve parar. Eu estou nesse novo projeto, como vocês estão observando, sempre abrindo algum projeto mais, mesmo estando com a cabeça branca, com 30 anos de profissão já, e a gente não pode parar mesmo não. É isso aí, doutora, a gente tem que estar buscando sempre mais, né? Então, a gente fica muito feliz em ter você trazendo essa experiência, né? O pessoal que nos segue aí, né? Para os nossos estudantes, nossos alunos, e é um prazer enorme ter você com a gente, tá? Que Deus abençoe você na sua carreira, nos seus novos projetos, que tudo corra bem. Estou muito feliz com a sua participação no nosso quadro. A nossa, eu quero agradecer o convite e espero poder ter agregado a vocês um pouco mais da minha rotina de estudo, espero poder contribuir, colaborar, estou aqui para servir. Muito bem, pessoal, um novo quadro virá, então nós teremos então mais um novo encontro e com mais um outro convidado que logo estaremos passando para vocês. Sejam felizes, até mais.